Todo mundo tem uma opinião sobre história. Todo mundo, você que está assistindo esse vídeo deve ter alguma opinião sobre algum tema da história, sobre alguma coisa. Quantos por cento da galera que tem essas opiniões realmente se dedicou a estudar aquele tema? Dedicou a vida àquele tema? História é ressurreição, e a imprecisão da pergunta corresponde à imprecisão da resposta. Essas duas afirmações magníficas são encontradas no livro que eu queria falar sobre com vocês hoje, que é inédito no mercado editorial brasileiro, e para aqueles que estudam história, já digo aqui de princípio que é uma leitura necessária, fundamental. Que é o quê? A Missão da História Cultural, de Huizinga, né? E tem outros ensaios no meio. Foi lançado pela editora Quirion faz pouquíssimo tempo, né? Eu não sei quando eu vou lançar esse vídeo, mas faz menos de um mês. Então é um livro inédito, eu finalizei a leitura há pouco tempo, está todo marcado, não sei se vocês vão ver por aí. Mas eu queria trazer esse vídeo sobre esse livro aqui, porque Huizinga, ele aborda em seu livro, em seus ensaios, temas preciosíssimos para as pessoas que estudam história, que estão começando, ou que já estudam, ou que gostam de história. São temas que até hoje são extremamente atuais, e iremos falar sobre eles aqui, né? Primeiro de tudo, Huizinga começa dizendo que antigamente era comum as ideias serem apresentadas e debatidas através da forma de teses. Então ele nos relembra como as coisas funcionavam lá no período medieval, com os escolásticos, onde as teses eram debatidas, né? E através de um processo dialético o conhecimento ia para algum lugar. Ele diz que o cenário contemporâneo, quando ele escreveu sua obra, né, sobre isso, esse tipo de construção do pensamento havia sido esquecido, principalmente dentro da história, e foi substituído lentamente por outras coisas, né? Mas quais são então essas outras coisas? A primeira coisa que o Huizinga vai atacar ou falar sobre nesta obra é a questão da evolução dentro da história. Então, isso é algo que a gente pode talvez se conectar. Até hoje, essa questão do pensamento científico está muito em voga. E mesmo estando em voga, dificilmente as pessoas sabem definir do que se trata. Esses dias eu perguntei para meus alunos de várias séries diferentes se algum deles podia me dar qualquer definição, ainda que erradíssima, sobre ciência. E nada. Talvez eu esteja exigindo demais, mas todos acham que sabem o que é a ciência e o conhecimento científico, mas ninguém sabe defini-lo. E esse tipo de corrupção, que parece ser algo que só crianças vão estar passíveis, não, na verdade isso penetra lá dentro da academia, dentro da produção de toda a história. Então a evolução dentro do conhecimento histórico, Huizinga vai dizer, ela chega como uma força destrutiva, porque ela tenta impor as vontades de outras ciências dentro da história. Quais outras ciências? Aqui chega o grande embate. Huizinga vai falar que a história está doente e sendo arrastada, já faz muito tempo, por aspectos das ciências naturais. Então você tem pessoas tentando colocar dentro das ciências humanas aspectos das ciências naturais, e isso não acontece. Eu não estou dizendo que a história não é científica. Este debate é outra coisa, estou escrevendo um artigo que em breve vocês terão acesso, onde eu falo exatamente sobre isso. Mas Huizinga está dizendo o quê? O progresso, a evolução dentro das ciências naturais ocorre de maneira muito mais concentrada, de maneira muito mais exata e controlada do que dentro da história. O historiador, quando olha para o passado, seja ele muito distante ou não, está lidando com um chão completamente instável. Qual vai ser a resposta para isso? Já chegaremos lá. Mas, então, essa tentativa de tratar a história, tal como o positivismo tentou fazer, como uma ciência completamente natural, controladinha e exata, isso é impossível. É o que o Huizinga vai nos dizer. Mas aí vem uma etapa fundamental. Por que ele falou da tese? Porque as teses se preocupavam com perguntas. Se preocupavam com o começo das coisas e com o processo. Não necessariamente com o final, com a demonstração de resultados. Então, por que eu disse no começo do vídeo que a imprecisão da pergunta corresponde à imprecisão da resposta? Porque boa parte dos projetos, boa parte do que é produzido no campo historiográfico, esqueceu das perguntas. Esqueceu dos problemas. E se o ponto de partida foi tomado de maneira completamente equivocada, o processo vai ser corrompido e o resultado vai ser uma desgraça. Então a imprecisão da pergunta, sim, para qualquer ciência, corresponde à imprecisão da resposta. E aí começa a entrar a cultura no debate. Afinal de contas, este é o nome do livro, A Missão
da história cultural. Huizinga foi alguém que dedicou a sua vida à produção de história cultural. Então, se você for ler um livro, por exemplo, como o História Cultural do Peter Burke, onde ele faz um resumo da história cultural, o Huizinga tá lá, porque ele é um dos maiores nomes, assim como o Burkhardt, né? Tá até na minha mesa aqui, o Burkhardt também, sobre história cultural. Então, o Huizinga, ele vai nos dizer que olhar para a cultura é a melhor resposta para o historiador. Mas a história ainda não está livre de outras corrupções. E uma delas, e eu acho que é talvez a que mais corresponde ao nosso tempo, é o quê? O historiador e o diletante. Todo mundo tem uma opinião sobre história. Todo mundo, você que está assistindo esse vídeo deve ter alguma opinião sobre algum tema da história, sobre alguma coisa. Quantos por cento da galera que tem essas opiniões realmente se dedicou a estudar aquele tema? Dedicou a vida àquele tema? Foi procurar as fontes, né, os documentos primários, leu as produções acadêmicas sobre isso, comparou, interpretou. Não. Você tem uma chuva de opiniões, principalmente aqui no YouTube, através de vídeos, mas no Instagram também, de especialistas sobre tudo. Né? Então, o Huizinga já enfrentava essa questão lá quando ele escreveu a sua obra. E ele dizia que a história e toda a produção de livros de história estava sendo tomada por diletantes. E ele dizia que essas produções ficavam assim, né? Ah não, estes são livros introdutórios. Não se preocupem, né? Esses são apenas livros introdutórios. Mas o que acontece? A gente nunca saía do introdutório. Todos os livros que eram produzidos eram introdutórios e preparatórios. E quando que acaba a preparação? Quando que acaba a introdução? Nunca. Porque ninguém, dizia ele, se dedicava a produzir as coisas de maneira mais profunda, né? Sentar lá na mesa e escrever sobre um tema pequeno, um tema isolado, que parece não ter importância para o mundo. Então, essa inversão de valores sobre o que a história devia significar de verdade, deveria significar, já acontece faz muito tempo. As pessoas querem atenção, atração. Por exemplo, um vídeo como esse, eu sei que ele não tem apelo, né, publicitário algum. Mas eu reconheço meu público, eu sei que vai ter pessoas que vão assistir isso aqui. Mas às vezes eu preciso fazer um tema falando sobre fascismo. Porque, nossa, fascismo, todo mundo tem uma opinião sobre fascismo. Eu sei que tem. Por isso que eu faço o vídeo, para tentar educar um pouquinho. Mas esse problema de que todo mundo tem uma opinião sobre a história, ele acontece num nível mais civil e também num nível especializado. Porque os especialistas não são especialistas em porcaria nenhuma. Isso é o que acontece. E o Huizinga vai falar então que a história estava perdendo o seu lugar para esses especialistas, entre aspas, e também para a literatura. Né? A história estava aos frangalhos, que até a literatura estava tomando lugar. Ele dizia que as pessoas, o leitor médio, o leitor comum, acabava comprando essas obras de literatura e lendo e consumindo aquilo como se fosse a história de fato, quando na verdade não existe processo historiográfico e metodologia nenhuma ali. É claro, a literatura tem grande valor para o estudo da história? Se tem, ou se tem. Né? Geralmente, quando eu vou estudar e escrever sobre algum tema, a literatura me acompanha. Então, se eu vou falar sobre a mentalidade burguesa, eu tenho que falar de literatura. Eu tenho que falar de Balzac, de Proust, ou Otávio de Faria, se for no Brasil. Então a literatura, ela tem uma utilidade, mas o que o Huizinga vai falar? A literatura serve de plano de fundo. Ela não é uma construção científica do saber histórico. E todas essas inversões existem até hoje. Existem até hoje, estão presentes. A gente continua com os livros preparatórios, né? A gente continua com uma chuva de especialistas. E realmente o conhecimento mais profundo, aquele que exige dedicação e suor e anos, ele se perdeu. Né? E o livro fala sobre mais coisas. Por exemplo, ele diz que um dos motivos que levaram a história para essa condição foi a democratização da ciência. E aqui é polêmico. Como assim? Ele vai dizer que a ciência ela é aristocrática. Ela é isolada. A ciência não pertence a todo mundo. Ela não é um conhecimento democrático que qualquer um pode sair falando o que quiser. Porque o conhecimento é científico. Se é científico, ele tem método. Ele exige preparo e estudo. É o inverso de tudo isso que eu falei até aqui. Não é qualquer um pode falar. Eu acho que, minha opinião é... Não. E essa democratização da ciência que ocorreu e hoje, assim, hoje ela atingiu o seu ápice, talvez, né? Ela destruiu a construção científica do saber para várias áreas. Não só a história, mas várias áreas. Então você tem um filósofo a cada esquina. Você tem um historiador a cada casa. Você tem um jornalista, sei lá, a cada metro. E esse tipo de coisa
está relacionada com essa democratização da ciência que pregava-se como algo bom e no fim perderam a mão, né? É claro que todos devem ter acesso a esse conhecimento. Isso todo mundo tem. Agora, todo mundo achar que é especialista sobre qualquer coisa, isso é errado, né? Isso não existe. E aí, o Huizinga vai então dar a sua grande definição, que é o quê? Uma explicação morfológica da história, ele vai dizer. Devemos tentar buscar as formas e o espírito de maneira mais completa. Então, por exemplo, um dos textos do livro, ele tenta dar uma definição sobre história, né? E na sua definição sobre história, ele analisa outras. E o problema das outras definições de história é que elas focam demais nessa é um saber científico dos homens e esquece da cultura. Mas quando o Huizinga fala de cultura, ele reconhece que cada contexto e cada recorte tem a sua cultura específica, logo tem um espírito específico. É papel do historiador buscar isso, buscar explicar esse espírito dentro daquele contexto histórico através da cultura. Mas assim, dentro do livro vocês encontram outros textos, como por exemplo sobre periodização da história, né? Normalmente a gente pica a história em pedaços, isso é comum para ensinar. Mas existe grandes problemas sobre isso, né? O Legoff tem um livro sobre isso, o Braudel já escreveu um belíssimo artigo sobre isso, e o Huizinga também aborda essa questão aqui. E por último, eu não vou comentar aqui, mas é quase que um presente no final do livro, você tem um ensaio enorme sobre os estudos da Renascença, né? E assim, magníficos, porque Huizinga, assim como o Burckhardt, sabe muito sobre o tema. Então assim, encerro esse livro por aqui, esse vídeo, né, perdão, e indico demais a leitura do livro. Eu vou deixar o link dele aí na descrição. É um livro curto, né? E o Huizinga escreve muito bem. Talvez o historiador que tem o estilo literário mais bonito que eu já li é o Huizinga, de longe. Se você leu o Outono da Idade Média dele, é a mesma coisa. Eu vou deixar aqui, você tem desconto no livro se usar o meu cupom. Recomendo a leitura dele. Assistam os outros vídeos aqui no canal onde eu faço indicações de livros. Se você é estudante de história, tem vários vídeos aqui no canal que servem pra você. São temas específicos, teoria da história, livros para estudar e esse tipo de coisa. Se você é novo, se inscreva, me siga no Instagram que todo dia eu falo de teoria da história por lá, todo dia mesmo, né? E continue acompanhando o nosso canal. Por hoje é só e eu espero vocês na próxima História do Mundo. Até lá!